Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Que a paz do Senhor, aquela paz que excede todo o entendimento humano e que é incondicional, que não depende, não é limitada pelas circunstâncias, aquela paz que excede todo e qualquer problema ou dificuldade, que é a que vem dele, seja derramada sobre sua vida, sobre a igreja do Senhor, sobre cada um de nós. E agora você vai sentir mais paz ainda, quando eu te disser o título da palavra que Deus nos deu hoje. O Senhor pelejará por nós. Oh, Senhor, como tu és maravilhoso. O Senhor pelejará por nós. Segunda Crônicas, no capítulo 20. Josafá, Deus concede a Josafá a vitória sobre os seus inimigos. Os inimigos que nós estamos nos referindo aqui são os problemas, as crises que nós estamos enfrentando. Não veja o seu próximo como inimigo. Então, este inimigo que Deus vai guerrear contra ele, vai pelejar em seu favor, ele não é a pessoa, não tem carne nem sangue. Não tem carne nem sangue. Não veja o seu próximo como inimigo. Veja o seu próximo como alguém que Deus mandou, mandamento da lei de Deus, que Deus mandou você amar. Mesmo que seja uma pessoa difícil. Mesmo que seja uma pessoa que precisa muito de suas orações, mas não é seu inimigo. O inimigo, você não consegue vê-lo. Você consegue perceber o agir dele pelo que vai acontecendo na sua vida, no seu dia a dia. Esse é o inimigo que Deus vai derrubar para nos trazer paz. Todas as adversidades devemos entregar nas mãos de Deus, porque ele disse que a peleja é dele. Ele pelejará por nós. Pode ser uma enfermidade, uma crise familiar, uma quebra de relacionamento que está trazendo dor e tristeza no seu coração. Pode ser a enfermidade não sua, mas de uma pessoa que você ama muito, de um parente seu. Entregue esta peleja ao Senhor. Faça como o rei Josafá fez. Ele entregou a Deus. Ele buscou o Senhor. Quando ele tomou conhecimento que 3 povos vinham contra ele para destruir Judá, o que foi que ele fez? Ele orou ao Senhor. E pois ele teve medo, viu? Ele teve medo. Porque tem gente que diz assim, eu tô com medo então é porque eu não tenho fé em Deus. Não existe isso não. Josafá era um homem temente a Deus. Ele amava a Deus. Ele cria em Deus. Mas mesmo assim, quando ele tomou conhecimento desse povo que vinha para destruí-los, ele temeu. Ele sentiu medo. Então é normal você agora estar com medo das notícias, das informações, da pandemia, da corrupção, da maldade dos homens, da violência. Tudo isso traz medo, sim. Isso não quer dizer que você não tenha fé. Mas neste medo,
você entregue ele, a crise, o problema, nas mãos de quem pode todas as coisas. E ele diz nesta manhã para mim e para você que a peleja é dele. Se você tentar resolver, você adoece e não consegue resolver. Mas ele pode resolver. Entregue a ele os teus medos, os teus problemas, as tuas causas. Não há difícil para Deus. Não existe nada difícil para Deus. Quanto mais impossível. E aqui Josafá temeu. No versículo 3, eu vou ler a partir do versículo 3, do capítulo 20, do livro de 2 Crônicas. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e a pregoar jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Esta é a nossa posição certa. Nos unir em espírito, em oração, pedindo socorro ao Senhor. É só isso. E entregando a Ele. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Aquele povo compreendeu o perigo que vinha sobre eles. Entendeu o que estava acontecendo. E fez aquilo que o rei Josafá pediu que fizessem. Que orassem, que buscassem a face do Senhor, que jejuassem. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: olha o que Josafá disse ao Senhor na sua oração. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão há força e poder. E não há quem te possa resistir. Não há quem te possa resistir, Senhor. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel? E não adeste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, Senhor. Pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago. Ele está conversando com o Pai. Eles disseram: esse povo que o Senhor deixou que continuassem vivos, eles estão agora querendo tomar a terra que o Senhor nos deu. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti.
E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, o filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Geliel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse, aí Jaaziel chamou a atenção do povo, para que o povo ouvisse o que o Senhor estava falando para eles. Qual era a resposta de Deus sobre aquela oração tão desesperada de Josafá, do rei. Um rei que reconhecia que havia um Deus que estava acima dele. Por isso que eu digo, feliz é a nação cujo Deus é quem é o Senhor. Quando ele é Senhor, Senhor é o que governa. É o que tem o controle sobre tudo e sobre todos. Feliz a nação que reconhece que Deus é quem é o Senhor desta nação. Aí sim, esta nação prospera na salvação, na libertação de pecado, no livramento de todos os males, na cura, na vida, na saúde e até nos bens materiais necessários para a nossa sobrevivência. Esta é que é a verdadeira prosperidade. É a que vem do Senhor. É a prosperidade onde os verdadeiros valores são cuidados pelo Senhor. A salvação, a libertação de pecado, o livramento dos males, das tentações, uma vida boa com propósito, com sabor, servindo ao próximo e assim uma vida saudável. Uma terra curada, sarada por ele. E, consequentemente, vêm os benefícios naturais, porque o Senhor conhece as nossas necessidades antes mesmo que nós venhamos a tomar conhecimento que temos essa necessidade. Antes da necessidade, de você ter consciência da necessidade, Deus já sabe qual é a necessidade de cada um de nós. De um por um, a necessidade. Então, não tem nada que se preocupar com essa parte aí. A nossa preocupação tem que ser buscar a Deus, andar na presença de Deus, obedecendo a Deus, tendo relacionamento, intimidade com Deus, com a vida. Aí as demais coisas vêm correndo atrás da gente. E Jaaziel chamou a atenção do povo quando o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, por causa destes grandes problemas, por causa da pandemia, por causa da corrupção, da avareza dos homens, que preferem dizer que ivermectina não é o melhor remédio profilático para evitar a pandemia, porque é barato, porque não vai enriquecer os laboratórios, porque já existe, porque não precisa gastar bilhões e bilhões estudando para ver que todos os países que aderiram à ivermectina como profilaxia tem que ser nos primeiros momentos ou antes do primeiro momento. Então, esse medo desse povo ruim
que esconde a verdade, porque tem muita ambição, muita vontade de ganhar bilhões e bilhões. Esse monstro todo aí. O Senhor diz, não tenha medo deles não. Não tenham medo deles não. Porque fui eu que fiz o homem. Então, esses que estão tentando abafar a solução mais barata do problema para alcançar mais vidas, deixe nas minhas mãos, a peleja é minha. Deixe que eu resolvo com esse povo. Por isso que quanto mais eles abafam, mais se entende o quanto que Deus enviou o cobertor chamado ivermectina como profilaxia e os outros medicamentos como tratamento. Deus é muito bom. Porque mesmo quem estava tomando sistematicamente, como eu tomo, de 15 em 15 dias a ivermectina, é eu que tomo. Não estou dizendo que você tenha que tomar desse jeito. Quem diz é o médico. Mas eu estou dizendo, mesmo assim, quando a pessoa toma, se tiver contato com o vírus, ele não tem o poder de quando a pessoa não tomou a ivermectina. Entendeu? Mesmo que a pessoa tenha um contato com o vírus, mas ele não tem a potência de quando a pessoa não está fazendo a profilaxia. Então, não sei porquê, mas Deus permitiu que eu interrompesse um momento tão importante, quando Deus dizia para Josafá, e hoje está dizendo para mim e para você, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A peleja é dele. Oh, glória a Deus! É dele a peleja. Então descansa o teu coração e faz aquilo que Deus instruiu que eles deveriam fazer. Olha como foi a instrução do Senhor. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíeis ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Senhor será conosco. Eu já tomo para mim essa palavra também. O Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou quando ele ouviu a resposta de Deus. Oh, aleluia! O rei Josafá prostrou-se com o rosto em terra. Está faltando, irmãos. O homem precisa se prostrar diante de Deus. Este rei se prostrou com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Aí acabou o medo, começou a adoração. E eles começaram a adorar o Senhor. E levantaram-se os levitas, que eram os responsáveis pelo louvor, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo,
se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, onde o Senhor mandou que eles fossem verificar o que Deus tinha feito. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá, o rei Josafá, e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. 2 pontos. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Oh, aleluia! Crede nos seus profetas e prosperareis. Aquela prosperidade que eu acabei de falar. Estou dizendo que você vai ficar rico, comprar um carro zero, que não sei o que mais lá, que aí compra não sei o que e determina não sei o que. Não. Prosperareis em salvação, em santidade, em vida com propósito. Vida, saúde, felicidade, paz, união, amor, perdão. Frutos do Espírito brotarão em você e você transbordará das águas do Espírito, cheia de vida e de saúde. É assim que Deus faz. E aí ele dá esse conselho. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E assim eles foram louvando à frente do exército. O exército ficou atrás. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Os inimigos foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir. Eles estavam unidos para destruir o povo de Deus. E aí, 2 povos começou a destruir um dos povos. Já ficaram só 2 povos. E o que aconteceu com os 2 povos? Para destruir e exterminar os moradores. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram-se uns aos outros a destruir-se. Eles se destruíram entre si pelo poder emanado do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Eita, Deus bom! Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão. E eis que eram apenas corpos mortos. O Senhor destruiu o inimigo. Eram apenas corpos mortos. Deus pode agora dar uma ordem do céu e destruir todos os vírus da pandemia. Vocês creem? Eu creio. Mas o tempo é dele. Deus pode quebrar toda a maldade dos corruptos
e mostrar que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o Senhor pode destituir, tirar da cadeira nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, de todo ímpio, e colocar naquele lugar homens tementes a Deus, para servir a sociedade brasileira e não pensar que são deuses. Deus pode levantar homens que vão cobrar da igreja do Senhor o avivamento. Deus pode usar pastores e membros das igrejas do Senhor, não das falsas igrejas, mas das igrejas, da única, da igreja do Senhor, em toda a terra. Deus pode ali renovar as forças dos pastores fiéis a Deus, renovar as forças deles, avivando eles com a presença do Espírito Santo, para que eles tenham ousadia de enfrentar o mundo com a bandeira de Cristo. Com a bandeira de Cristo. Então, quando eles chegaram ali, naqueles 3 exércitos, só haviam corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Assim tem na palavra de Deus. Nenhum inimigo escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Haviam muitas armas. Havia um despojo enorme, que foi preciso 3 dias. 3 dias me faz lembrar que Jesus, no 3º dia, ressuscitou dos mortos. 3 dias. Jesus ressuscitou no 3º dia. E andou ainda aqui na terra durante 40 dias, dando as últimas instruções. E depois ele subiu aos céus, na presença de muitas testemunhas. E hoje ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Tem um hino que diz isso. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. E os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são.
Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. É tão lindo esse louvor. E aí, irmãos, depois que eles passaram 3 dias levando os despojos, levando as riquezas que estavam ali naqueles 3 exércitos. E ao 4º dia, eles se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e o rei Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras. Ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Acabou o desespero, acabou a guerra, acabaram as lutas. Aquele povo que viu o exército completamente destruído pela ação do poder de Deus, eles tiveram uma oportunidade grande de salvação. Quem sabe muitos daqueles povos que perderam, que viram o exército deles completamente destruído, quem sabe muitos deles não se converteram? Nós não sabemos. Agora eu digo para vocês, toda esta luta que nós estamos vendo, tudo isto que nós estamos enfrentando, lutas que nós não temos armas para lutar, armas humanas, armas espirituais nós temos, com louvores, salmos e hinos espirituais. Nós vamos cantar o hino da vitória. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas é preciso que primeiro todo o mal saia da terra. Quando Deus revelou em sonho ao meu neto a festa no céu, dizendo: e o mal vai sair, e o mal vai sair, eu entendia que o mal era só o vírus da pandemia. Mas hoje, os meus olhos se abriram mais e eu estou entendendo que Deus quer que saia primeiro o vírus da incredulidade, o vírus da imoralidade sexual, da distorção de valores, o vírus das ideologias satânicas. Deus quer que saia esse lixo da terra para que nós possamos nos livrar também do pequeno mal da pandemia. Ele é um dos menores, sabiam? Meditem nesta palavra. Meditem nesta palavra. Entregue ao Senhor a peleja, porque Ele já disse que é dele. Descanse na grandeza de Deus. Tenha bom ânimo.
Obedeça a Deus. Muitos estão explicando, obedeçam os regulamentos, os estatutos, os decretos que estão dizendo faça isso, faça aquilo, se reserve, não sei o quê. Muito bem. Agora, hoje, eu estou aqui para dizer para você que obedeça primeiramente. Eu não estou dizendo que você não obedeça o que foi decretado para a segurança das pessoas, para evitar que se aumente o número de contaminados. Mas eu estou dizendo para você que você obedeça primeiro a lei de Deus. O estatuto do Senhor. Obedeça os mandamentos da lei de Deus. Que se resumem em dois. Ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Obedeça a lei de Deus. Ande na presença do Senhor, buscando santidade, fugindo do pecado, fechando as janelas da alma para não ver o mal, buscando obedecer a Deus, jejuando do pecado. Jejue do pecado, se afaste dele. Sacrifique o seu eu, para que o Espírito de Deus habite em você, purifique a sua alma e assim purifique até o seu corpo, te dê saúde. Mas de que adianta você estar com saúde caminhando para a morte eterna? Deus está cuidando é da tua eternidade. Primeiro peça a Deus a cura da sua alma, do seu espírito, a purificação do seu espírito, para que o Espírito de Deus habite em você. E assim você terá o seu corpo saudável, curado por Deus. Ele é o médico dos médicos, não duvide não. Ele entende mais desse vírus do que qualquer cientista renomado que existiu, o melhor de todos, o fura-bolo, o cata-piolho dos cientistas, não sabe nada comparando a sapiência do Senhor, que o fez existir, que fez até esse cientista que sabe tudo, que fez ele existir, que deu fôlego de vida para esse cientista. Tá entendendo o negócio? É esse. Não tem outra palavra. Agora, o bom é que haverá alegria em nossos corações. Haverá descanso para nossas almas. Creia. Creia tão somente e verás a glória de Deus. E aí foi que eu entendi. Então, esse mal, ele tem que sair. Tem que primeiro sair todo esse mal, para que lá, o último que está saindo na filinha, seja o vírus da pandemia. Tá entendendo? Primeiro tem que limpar, tem que sair o lixo da terra. A festa no céu é porque Deus sabia que isso ia trazer avivamento. Porque aqueles que estavam meio que dormentes, como eu, Deus acordou. Disse, ei, interceda por toda a terra. Interceda por toda a terra. Quando eu ia orar, naquela minha limitação para determinada coisa, para fulano, aí o Senhor disse, me inquietou, para orar por toda a terra, desde 2019. E eu não sabia que era preparando a gente para isto que está acontecendo hoje. Hoje é que nós estamos começando a entender. Começando a entender o tamanho do amor de Deus. Oh, meu Deus, que amor lindo é esse! Que Deus maravilhoso! O Senhor pelejará por nós. Nesta peleja não tereis que lutar. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a glória do Senhor. Devemos ter uma plena e total confiança no Deus que nós servimos. No único, não tem outro.
Não existe outro. Só tem Ele. Pois é nele. Vamos nos firmar nele. Devemos ter plena e total confiança nele, no Senhor de nossas vidas. O perigo está em se acomodar com a vitória e se afastar do Senhor. Isso é que é perigoso. Isso é que é perigoso. Olha que quando Deus deu a vitória para Josafá, eles, depois que passaram 3 dias pegando os despojos, levando tudo para eles com alegria adoraram o Senhor, porque o Senhor os alegrara, e foram a Jerusalém e louvaram ao Senhor e adoraram o Senhor. O perigo é que quando chegar a bonança, o homem se afaste de Deus novamente. Este é o perigo maior, irmãos. Nós precisamos ter relacionamento diário, constante com Deus, para que quando chegue qualquer coisa que não venha de Deus, você possa distinguir e dizer não para aquilo. Ah, não, mas isso está todo mundo fazendo há muito tempo. Aí a gente diz, mas estava errado. Mas o Senhor quer conserto. O Senhor quer arrependimento de pecado. Conserto. É disso que precisamos. Ter cuidado com o perigo de quando estiver tudo bem. Perigo do afastamento da vida. Porque se você se afasta da vida, você está se aproximando da morte. Não tem meio termo. Não tem meio que eu tô lá, mas tô louco. Não. Você tem que estar firmado na vida. Porque se você não estiver firmado e firmada na vida, tenha certeza, você então está sendo firmada na morte. Não existe morno. Jesus revelou em Apocalipse que o morno, ele vomita. Não devemos parar de buscar o Senhor. Vamos fechar todas as brechas. Tudo aquilo que possa nos levar para o pecado, vamos dizer não. Não. Dói, dói. Às vezes dói. Porque a pessoa está tão viciada com o pecado que sente uma falta do pecado. Mas depois você vai receber de Deus o alívio, a alegria, o refrigério. E aí você já está na vida. Ampute esse pecado, que já está fazendo parte do seu corpo. Tire ele de você. E quem vai fazer isso? Vai ser o Senhor que vai socorrer você, porque Ele só vai tirar de você o pecado se você disser, Paizinho, tire de mim esse pecado. Pode fazer a cirurgia, Pai. Vai doer, mas o Senhor está comigo, então eu estou bem. Aí sim é o verdadeiro arrependimento. Quando você pede a Deus que liberte você daquilo, mesmo que doa. Aí depois você vai sentir a alegria da vida. Então vamos fechar todas as brechas. Vamos nos manter na presença do Senhor. E assim somos mais que vencedores. Mas como que eu vou ficar sempre na presença do Senhor? Conversando com Ele, que chamam de oração. Conversar com o Pai, falar de suas fraquezas, de suas dores,
falar para ele o quanto que você quer agradá-lo. E como está difícil você fazer isso pelas suas limitações. Conversa com o Senhor assim. Começa conversando com Ele assim. Deixa que Ele cuida. Só se entregue a Ele. E o mais Ele fará. Ele vai te limpar. Ele vai cuidar de você como um bom pai. Vai sarar todas as feridas. E vai te dar gosto de viver. Sabor de servir a Deus. Transbordando de alegria. E essa alegria dando frutos para outras pessoas. Trazendo alegria para outros corações. A verdadeira alegria. É nessa que eu falo. Na alegria de saber que Jesus já pagou o preço da sua herança, da vida eterna. Agora só falta você se entregar ao Senhor, abandonar o pecado e começar a viver verdadeiramente. Amém? Adore o Senhor com louvores. Busque a presença dEle. Irmãos, a irmã Sandra Regina, ela me fez lembrar um louvor antigo, muito lindo. Ela disse: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Ela disse, irmã Sandra Regina, Deus está mesmo conosco. O hino diz assim: Deus está aqui, e aí? Aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. É verdade, Ele está conosco. Ele está conosco. Até aqui. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, em Tuas mãos santas e poderosas, eu te consagro toda a terra e céus, todo o universo e todos os seres viventes, Pai, em Tuas mãos. Que venha o Teu reino sobre toda a terra. Que a Tua luta, a Tua peleja, Pai, sobre nós, seja agradecida no coração de cada pessoa, porque eu estou muito grata a Ti, Senhor, porque o Senhor me fez descansar. O Senhor disse: a peleja é vossa. A peleja, o Senhor disse que a peleja é do Senhor. E agora, Paizinho, eu posso descansar. Eu posso até louvar, adorar, agradecer, fazer aquilo que o rei Josafá fez. E eles ficaram dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvado, exaltado e engrandecido seja o Senhor de nossas vidas,
porque a sua benignidade dura para sempre. Eu te agradeço, Pai, pelo bálsamo que o Senhor derramou sobre a terra agora, sobre nós, pela tua presença, que o teu Espírito Santo habite em cada ser vivente que há na terra, de tal forma que haja salvação em massa, libertação em massa, livramento em massa, cura em massa. Pai, abençoa esta semana que se inicia hoje. Hoje é domingo, dia 28 de fevereiro de 2021. Abençoa, Pai, este dia, esta semana que se inicia, este mês que está começando também de março e todos os meses do restante deste ano e todos os meses de todos os anos que o Senhor quiser que ainda exista sobre a terra. Abençoa, abençoa, Pai, abençoa a tua feitura, a tua imagem e semelhança, abençoa a tua igreja, renova a tua igreja, Senhor, aviva a tua igreja, Senhor, levanta homens e mulheres segundo o teu coração, para abrir os olhos dos cegos, e para falar da tua verdade. Aviva os nossos corações, Senhor. Derrama avivamento sobre toda a terra e sobre principalmente, Pai, a tua igreja. Tua igreja precisa ser lavada pelo sangue de Jesus, purificada pelo teu sangue. Oh, aleluia! Lava-nos, ó Pai, purifica-nos. Precisamos de ti, Pai. Purifica a tua igreja. Vem, Senhor. Vem, Pai. Que venha o teu reino. Venha sobre nós. Salva nossas almas e sara nossa terra. É o que nós te pedimos, Pai. No nome do vosso Filho, do nosso Senhor, Jesus Cristo, Yeshua, o Filho do Deus vivo, que se entregou por nós, mas que vive, está vivo, intercedendo por nós. É no nome dele que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãzinhas. Deus é bom. Deus é grande. Deus é maravilhoso. E lembrem-se, a peleja é do Senhor. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. A Ele toda honra, toda glória, toda adoração e toda gratidão. Amém. Fiquem com Deus e que Deus nos dê muita alegria nestes dias. Que Deus transforme a nossa tristeza em alegria, porque Ele pelejará por nós. Amém.